Muito bem, glória a Deus. Nós estamos ao vivo para iniciarmos mais um assunto importante, né? Que eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor para todos nós. A live de hoje ela tem a proposta de falar de uma forma mais teológica sobre a vontade de Deus, tema que foi explorado na nossa série, numa perspectiva mais, digamos que, do ponto de vista ministerial, né? O propósito que Deus tinha ministerialmente, né, com o profeta Jonas. Mas o assunto vontade de Deus é um assunto amplo que nós com certeza estaremos explorando nesta noite, né? Antes da gente iniciar com o nosso convidado, nosso irmão Jean, gostaria de informar, né, aos queridos que essas lives elas sempre ocorrerão com convidados diversos, né? Inclusive fica nosso convite para aqueles que desejarem trabalhar um tema, a gente pode estar trabalhando alguma coisa, né? E hoje, inclusive, nós estaríamos com mais um irmão também participando dessa live, mas por motivos de força maior, infelizmente, o mesmo não pôde estar. Então, novamente estará nosso irmão Jean participando da live conosco. E se ele já puder solicitar para entrar, a gente já inicia. E vocês podem ir divulgando a live em nome de Jesus. Deus. A gente aguarda também mais gente entrar, né? Espero que a visualização esteja boa, né? Jean, Pai do Senhor? Não, não estou conseguindo ouvir com esse fone. Pai do Senhor, tá me ouvindo agora? Sim. Amém. Glória. Pai do Senhor, meu amigo, Pai do Senhor a todos. Amém. Estão nos acompanhando aí. É um prazer, viu, estar aqui mais uma vez. Então vamos lá, né? Feitas as apresentações iniciais, né? Os agradecimentos e as informações necessárias, a gente pode partir para a apresentação novamente, né? De nós que estaremos comentando esse importante assunto. A minha pessoa, irmão Lucas, que atualmente estuda Teologia Avançada no CETEADALP e serve a Deus como segundo dirigente da EBD na IEDALP em Conceição 1. Também está conosco, mais uma vez, nosso querido e amado irmão Jean Soares, formado em Teologia Avançada pelo CETEADALP, pós-graduado em Ciência da Religião pela FATIM, mestre em Teologia, com especialização em Teologia Bíblica e Sistemática pelo IALT, e atualmente, pela mesma instituição, cursa doutorado em Teologia com especialização em Hermenêutica Bíblica e História do Cristianismo. Ele também serve a Deus como dirigente da EBD na IEDALP em Conceição 1. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Amém, meu amigão. Que bênção. Desde já agradeço, né, a página, me dá um minuto por mais uma oportunidade de estarmos aqui para comentarmos algo e compartilharmos algo, né, sobre um tema específico da palavra do Senhor, nas pessoas do nosso amigo Lucas, nossa amiga Luana, tá aí nos bastidores,
A nossa noiva Renata, que está aí nos acompanhando, minha noiva Renata está nos acompanhando aí, né? Sempre uma bênção de Deus na nossa vida. E a todos, né, que estão através aí é, sendo alcançados por essa live, né? Deus abençoe. Um prazer. Amém, glória a Deus. Então, vamos entrar especificamente, né? Como falei no início, a gente vai falar sobre a vontade de Deus. E é um tema que surgiu justamente da nossa exploração da série, tratando especificamente o chamado de Jonas, o chamado profético, ministerial de Jonas, e sua tentativa de fugir da vontade de Deus e os meios pelos quais o Senhor atraiu o seu servo de volta para o centro de sua vontade. Amém? Então, Jean, para a gente iniciar, eu acho que antes de tudo a gente precisa ter a definição de vontade. Então, eu gostaria de deixar uma oportunidade para a gente poder definir o que é vontade. Muito bem. Antes eu queria perguntar, o som tá bom? Todo mundo consegue ouvir bem? Você consegue me ouvir bem, né, Lucas? Eu sim. Eu imagino que todos também. Que bom. Vontade, não é? Sim, sim. E especificamente aqui a vontade divina, não é? Acho que para deixar mais específico, né? Poder falar sobre a vontade, né? A capacidade volitiva, inclusive foi assunto ou tange, né? Um pouco o assunto da nossa última live. A capacidade volitiva, a capacidade de querer, a vontade, é uma das três, ou mais especificamente das duas faculdades que fazem uma pessoa, né, de modo geral. No caso da pessoa humana, uma das três, né, porque inclui-se também a sensibilidade. Junto à vontade, está aí também a intelectualidade, a capacidade de raciocínio, que fazem, então, constituem uma pessoa, né, de modo geral. Então, todas as pessoas ela têm a capacidade volitiva, capacidade de vontade. Mas aí, especificamente, né, a pessoa de Deus, a vontade divina, esse assunto que a gente vai estar falando aqui, eu queria destacar, antes mesmo, viu, se Lucas me permite, tá, a gente entrar na definição propriamente, tá, da vontade divina. Interessante deixar claro que, diferente de nós, Lucas, seres humanos, uma coisa é querer, né, e outra coisa é ser. Né? O ser humano ele sai da potência ao ato. Ele tem potencial para fazer algo e ele pode querer, outra coisa é ser, outra coisa é fazer. No ser humano há essa diferença. Isso não acontece em Deus. Eu espero que eu consiga me fazer entender. Porque em Deus, querer e fazer é a mesma coisa. Não há divisão em Deus. Tá? Então, Deus é o que ele quer e ele quer o que ele é. Tá? Diferente de nós seres humanos, como eu falei. E aí já vem uma crítica aqui, eu espero que eu ainda continue sendo bem compreendido. Há um famoso hino, não é? Cantamos, inclusive, viu? Isso que ninguém deixa de cantar por causa disso. Nós adoramos pelo que ele... Nós o adoramos pelo que ele faz. Ou, perdão, nós não adoramos pelo que ele faz, mas o adoramos pelo que ele é, né? Como se fazer e querer em Deus fossem coisas distintas. Mas como eu acabei de apresentar, em Deus querer e fazer a mesma coisa, tá? Então, inclusive até há uma definição didática, né? A gente adora pelo que ele é e o louva pelo que ele faz, não é? Aí entraria em outro assunto aqui, o que é louvor e adoração, tá? Mas em relação a Deus, nós o adoramos e o louvamos pelo que ele é e pelo que ele faz, porque o que ele é o que ele faz, o que ele faz é o que ele é. Não há essa divisão em Deus, tá? Isso diz muito respeito à vontade divina, porque isso é bíblico, tá? Que bom que deixar claro. Você encontra essa verdade em Filipenses 2:13, tá? Tanto querer e efetuar, né? Está em Deus. Ele é o que ele faz e ele faz o que ele é.
Tá? E aí, especificamente, entrando a partir desse conceito, na definição de vontade divina, tá? A gente entendeu o que é vontade e o que é vontade divina. Aí a gente recorre à Bíblia, Lucas. Na palavra do Senhor, inclusive o texto, o tema, né? Que estávamos usando também para a live. Você tem o que é vontade divina lá em Romanos 12, né? Romanos 12 e 2. O texto vai deixar bem claro que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então isso é vontade de Deus. A palavra vontade ali no grego ela é teleman, que é o primeiro é aberto, o segundo é fechado, algo assim. Teleman. E significa vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. É o que se deseja ou o que se tem determinado que será feito. E aí, em relação a Deus, pode ser aplicado de duas formas. Do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. E o segundo, do que Deus deseja que seja feito por nós. E aí se aplica mandamentos, testemunhos e estatutos. Também um outro assunto que demandaria um outro tempo para falar também. Mas essas palavras, inclusive, por exemplo, elas estão registradas em Efésios. Você me permite ler aqui, se os irmãos que estão nos acompanhando tiverem um exemplar da Bíblia Sagrada, né, com suas mãos no momento. Efésios capítulo 1, isso está registrado, essa palavra aparece nos versículos 5 e o versículo 11, por exemplo. Efésios 1 e 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí a palavra aqui no grego, como eu disse, com aberto. O primeiro é aberto, o segundo é fechado. Teleman. E o segundo, versículo 11, né? A mesma palavra aparece aqui, um segundo exemplo no versículo 11. Nele, digo no qual fomos feitos também, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que é a mesma palavra grega em todo esse sentido aí, e conceitos, né, e definição que eu apresentei. Espero que eu tenha me feito entender. Muito bem. Muito bem. Só pontuando a questão do hino, assim, a gente faz as críticas com base no entendimento da palavra de Deus, né? De onde deve ser extraído tudo. Não deixemos de cantar, como foi dito pelo próprio irmão Jean, mas que possamos entender. Teve alguém até que contribuiu, acho que foi Tainanda, né? Que ela entende o hino como: eu não louvo só pelo que Deus faz, mas sim por tudo. É uma forma dela entender o hino. Mas a nossa crítica é justamente pelo fato de que o agir de Deus e o ser de Deus não são desassociáveis, né? A gente não pode separar, segregar. Então, Deus nunca vai fazer uma coisa que ele não é e vice-versa, né? Então, é importante a gente entender isso. A gente não pode desassociar o agir de Deus com o que ele é, com a sua essência. Então, ele age, ele é movido pelo que ele é. Perfeito. Se me permite, aí, tocando nesse ponto do louvor, também, assim, não é muito bem compreendido o que é louvor, né? Porque entende-se que louvor seria só para Deus pelo que ele faz, né? E aí já deixou isso claro. Você muito bem também apresentou aí. O que ele faz não está dissociado do que ele é e vice-versa. Mas a questão do louvor também não necessariamente é apenas a Deus, tá? A adoração é exclusiva a Deus. Isso tem que ficar bem claro. Mas louvor, por exemplo, um cônjuge louva o outro cônjuge, não é? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, não é? A própria natureza, não só as criaturas racionais, né? Nós, como parte da criação, louvamos ao Criador, mas também a própria natureza louva ao Criador, né? O céu proclama, né? A obra das suas mãos, enfim. Então,
Você vê que louvor não está só associado a Deus, né? Então, entre criaturas também há o louvor, né? Porque louvor é prestar homenagem também, nesse sentido. Então, é importante frisar isso aí em relação ao louvor. Muito bem, definido o que é vontade e afunilando para a vontade divina ou vontade de Deus, como é que a gente pode entender a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus? Muito bem. Essas perguntas de Lucas, viu? Olha, e aí é importante que se entenda isso. Do conceito que eu apresentei de que em Deus, né, o querer e o ser não é distinto, né, Deus é o que ele faz e ele faz o que ele é, implica diretamente que Deus ele tem uma única exclusiva vontade. Deus tem apenas uma vontade. A gente apresentou, né? Essa vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Agora, em Deus, a gente diz em teologia que essa vontade ela também é dupla. Né? É bom que se diga isso. É uma unidade composta. Não é uma unidade absoluta, é uma unidade composta. É uma vontade, uma única exclusiva vontade, porém essa vontade ela se nos é manifesta de duas formas. E aqui, Lucas, me permita, há inclusive outros autores também que adaptam e aí colocam 3 vontades, tá? Só que assim, pelo menos os que eu já tomei conhecimento, eles são de linha da teologia liberal, sabe? Então, assim, eu não faço nem questão de mencionar. Mas aí talvez alguém que esteja nos assistindo ou já tenha lido ou talvez se depare com algum autor que mencione 3 vontades, ao invés de... E quando eu digo 3 vontades, não é que sejam 3 em si, né? Uma vontade manifesta em 3, como eu apresentei, né? Uma vontade manifestada de 2 formas, né? 2 tipos. Mas, para que haja entendimento, pode ser que em algum lugar você encontre como 3, mas por esses incorrerem em uma linha mais liberal, sabe? Essa definição que a gente vai estar apresentando aqui, pelo menos, ela é a mais bíblica, tá? Porque ela não incorre no liberalismo. E também é importante frisar que, para quem se aprofunda bastante nessa parte da teologia, desde a escolástica você vai encontrar uma definição de um tipo de vontade que é uma unidade composta, né? Como eu apresentei. É uma vontade única, porém ela pode ser manifesta, se manifesta para nós de 2 formas. Né? Só que aí na escolástica ela recebe um nome diferente do que nós aprendemos, né, e conhecemos atualmente nesse período contemporâneo, né? A gente pode dizer assim que estamos vivendo. Mas aí é importante que se saiba disso, né? Na escolástica era chamada de vontade antecedente e de vontade consequente. É interessante. E interessante é que essas vontades elas estavam mais relacionadas com a vontade permissiva, que a gente já vai chegar lá. Mas eu acho importante esse apanhado histórico, né? Então você tinha a vontade antecedente, que ela, como permissiva, ela é permissiva na medida em que, por ela, Deus quer o bem, mas não de uma maneira que seja impedível, né? Que não possa ser impedido. E como vontade consequente, também permissiva, ela é permissiva na medida em que, por essa vontade, Deus não quer, absolutamente, impedir o mal que já está posto pela própria criatura, né? Incorrendo assim no pecado da criatura. Então veja que ambas as vontades elas estão mais relacionadas com a vontade permissiva e elas recebem esse nome de antecedente e consequente porque a ideia é que Deus ele tem uma vontade relacionada com o que ele conhece anteriormente, por isso que é chamado de antecedente. Anteriormente à ação da criatura, Deus ele tem uma vontade, ambas também permissiva. E mediante a consequência da ação da criatura, da ação do indivíduo, ele tem uma vontade consequente. Por isso que ela é chamada de consequente, porque ela vem da consequência da ação da criatura. E aí tem um exemplo, que eu acho que é bem didático, que pode se fazer entender isso aí. É um exemplo de um juiz, veja.
Um juiz, um justo juiz, ele não, ele quer o bem de todos os cidadãos. Então, antecipadamente, essa é a vontade antecedente. Antecipadamente, ele quer o bem de todos os cidadãos. Ele não quer que nenhum cidadão morra, nenhum cidadão cometa crime, nenhum cidadão seja violentado. Ele quer o bem de todos. Essa é a vontade antecedente. Ele quer o bem antecipadamente de todos os cidadãos. Porém, imagine que um cidadão ele cometa algum crime grave, passível de condenação, até de pena capital, por exemplo. Por consequência, por relação da consequência da ação desse indivíduo, o juiz ele vai querer, ele não vai querer, melhor dizendo, ele não vai querer o mal que já está imposto, porém, ele vai permitir que o mal seja, como eu posso dizer assim, imputado, um mal possa ser imputado nesse indivíduo que cometeu um crime, que seria contra a vontade desse Deus que quer o bem antecipadamente de todos os indivíduos, inclusive o desse. Ele vai permitir um castigo, uma prisão, talvez até uma pena capital, que poderia ser considerado como mal, entende? Mas por consequência da ação do indivíduo, entende? Então essa é a definição escolástica, né? E aí nós veja que ela é bem, talvez até profunda, né? A gente está tentando sintetizar aqui. Mas aí o que hoje a gente conhece da vontade, ou entende melhor, né? Da vontade de Deus. A gente chama de vontade permissiva aquela pela qual Deus ele permite. Ele me entenda, ele não é diretamente responsável pela ação da criatura, porque ele permite a ação da criatura e responsabiliza a criatura por isso. A criatura que é responsabilizada pela ação, porque Deus está permitindo, e nessa permissão de Deus, a criatura ela é livre para tomar as ações que, bem entender, e por isso que ela é responsável, né, pelos seus atos, e Deus cobra essa responsabilidade da criatura, porque ele permite que a criatura exerça a sua liberdade, e mediante essa liberdade ele vai ser responsável por isso. Mas isso ainda está dentro da vontade divina, porém numa questão permissiva. É nesse sentido que chamamos de permissiva. Porém, existe também aquele aspecto da vontade divina que ela que a gente chama de absoluta. Alguns poucos autores falam de determinística, ou determinista. Mas absoluta, justamente nesse sentido de determinar. Há aquela vontade em que Deus ele determina, decreta, diz é assim. E nesse caso ele é totalmente responsável, né, pela decisão, pela ação, porque Deus ele assim determinou, né? Dessa vontade, dessa determinação, não tem quem não seja responsável, senão o próprio Deus. Porque essa vontade ela é absoluta, tá? Então esses são os dois aspectos da vontade divina, né? Espero ter me feito entender também. Muito bem. Acredito que a definição histórica, né, do apanhado histórico, foi bem elucidado com um exemplo, né? E o nosso entendimento contemporâneo de vontade permissiva e vontade absoluta também se fez entendido, né? Mas então, a gente tratou porque eu acredito que a gente não consegue desassociar os assuntos e você acabou tocando. Aí eu vou dar um abacaxi para você descascar. Eita! Bom. Então vamos lá. Se Deus ele tem sua vontade soberana e sabe o que é o melhor para a humanidade, por que ele permite que o mal exista? Entendi. Que abacaxi, viu? E que abacaxi. E é interessante porque aí não só está relacionado à vontade, né, mas também o conhecimento divino, né, e outros aspectos, né, outros atributos também da pessoa de Deus, né, da natureza de Deus. E essa questão do mal ela é intrigante e também tem uma questão histórica, né, por aí, né, a gente vai tentar sintetizar. Mas aí, deixe-me tentar ser o mais sucinto, né, para que a gente possa alcançar a resposta, o objetivo, né, promover a resposta, mas também de uma forma bem objetiva. Primeiro, em relação ao conhecimento divino,
Eu gostaria de citar aqui um autor que ele eu aprecio muito na área da soteriologia. De alguma forma a gente pode, esse assunto não tem como não chegar lá, mas talvez não seja o propósito, né, no momento. O Silas Daniel, dentre várias obras, dentre as suas obras, uma que eu queria destacar é a Mecânica da Salvação. Como eu disse, né, envolve a soteriologia. Exato. Não vou entrar nesse mérito, né, da soteriologia, mas aí na Mecânica da Salvação, nessa obra dele, ele toca justamente nesse assunto de conhecimento divino que está diretamente relacionado à vontade divina, que a gente precisa entender para poder entender também essa questão do mal. Tem uma frase dele que eu tomei, é bíblica, ou seja, a Bíblia mostra claramente que Deus predetermina, né, está relacionado com a vontade de Deus, predetermina muitas coisas, ou seja, a vontade absoluta, aquela vontade em que Deus de fato determina muitas coisas, mas não tudo. E que ele conhece o futuro sem precisar causá-lo. Ou seja, Deus ele tem ciência de tudo, porém ele não determina tudo, ele determina algumas coisas, sendo que as coisas que ele não determina também não estão diretamente relacionadas com a sua vontade. Estão sim, mas pelo viés da vontade permissiva. Compreende? Então, daí é onde vem o termo presciência de Deus. Presciência, conhecer, né, antecipadamente. E daí, Lucas, a gente tem 3 tipos de conhecimento. Conhecimento natural, que é aquele conhecimento necessário. Deus ele tem de todas as coisas. Esse conhecimento natural, como necessário, é aquele conhecimento das coisas que são necessariamente verdadeiras. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, 2 mais 2 é 4. É uma verdade necessária. Deus ele tem esse conhecimento. Círculos não são quadrados. São até coisas até óbvias, né? Mas é um conhecimento necessário. Não é, no sentido de que não é contraditório. Solteiros não são casados. Se A é A não pode ser outra coisa se não A. Então A. Isso vale para qualquer coisa, né? No meio lógico. Então, esses conhecimentos necessários, Deus ele tem. Certo? Esse é chamado de conhecimento natural. Esse conhecimento ele está diretamente relacionado com a vontade permissiva. Com a vontade permissiva de Deus. Porque ele precede o ato livre da vontade de Deus. É um conhecimento que Deus tem naturalmente. Então ele permite as coisas mediante esse conhecimento natural. Porque é um conhecimento necessário. Então necessariamente essas coisas são verdades. Está relacionado com a vontade permissiva de Deus. Paralelo a esse conhecimento, tem também o conhecimento, antes do médio, tem o conhecimento livre. Esse conhecimento livre de Deus, ele não é necessariamente verdadeiro. Eu também trouxe alguns exemplos. Ele se torna necessariamente verdadeiro quando Deus ele decide, ou seja, quando Deus ele determina que vai ser verdadeiro. Por exemplo, entenda, milagres, e aí inclui-se ressurreição de mortos, intervenção sobrenatural de Deus no meio natural. Milagres, eles são reais quando acontecem, mas até acontecerem, enquanto não acontecem, eles são potencialmente verdadeiros. Compreende? Eles passam a ser realidade, eles passam a ser necessariamente verdadeiros quando acontece, quando é realizado. Até então, até um milagre acontecer, ser manifesto, uma intervenção divina, intervenção sobrenatural, uma cura milagrosa, uma ressurreição, enfim, um milagre desse tipo acontecer, ele é potencialmente verdadeiro, passa a ser necessariamente verdadeiro quando acontece. Antes mesmo dele acontecer, Deus ele tem esse conhecimento. Esse é chamado de conhecimento livre, tá? Quando Deus ele assim decide que esse milagre se realize, né, essa cura milagrosa se concretize, essa ressurreição aconteça, quando Deus decide que assim seja, esse fato passa a ser necessariamente verdadeiro, passa a ser realidade. Então, esse conhecimento livre está relacionado com a vontade absoluta de Deus, aquela vontade que Deus determina. Compreende? Né? E pronto. Entre ambos, há o que a gente chama de conhecimento médio. Eu digo a gente, né, no sentido pentecostal mesmo, porque há outras visões denominacionais que não aceitam esse, não entendem, né, que existe esse conhecimento médio, mas é bíblico, tá, também. Esse conhecimento médio, já diferente dos que eu apresentei aqui,
ele não é necessariamente verdadeiro, mas é o que a gente chama em teologia de contingente. E aí eu preciso que meus irmãos estejam nos acompanhando e entendam essa definição. Uma coisa ela é necessária quando ela é. Que é necessário e não pode não ser. Já uma coisa contingente, e aí o que é necessário é Deus. Apenas Deus. Deus é. Ponto. Tudo que, a exceção de Deus, é contingente. E o que é ser contingente? É o que pode ser e pode não ser. Entendeu? Pode ser, ou melhor, pode ser ou pode não ser. Entendeu? Uma coisa que pode ser ou pode não ser. Em Deus isso não existe. Deus é. Deus não pode não ser. Deus é. Qualquer outra coisa, a exceção de Deus, pode ser ou pode não ser. Entende? E aí implica-se, por exemplo, as possibilidades de conhecimento futuro. Deus, ele inclusive conhece as possibilidades que não necessariamente venham a acontecer. Ou seja, como uma coisa necessária. A exemplo dos conhecimentos que eu citei anteriormente. Mas como uma coisa contingente. Uma coisa que poderia acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. A exemplo disso a gente tem lá em 1 Samuel 23, do versículo 10 ao versículo 13, eu não vou ler por questão de tempo, mas acho que os irmãos devem lembrar que é aquele episódio entre Davi e a cidade de Queila. Né? Davi livra a cidade de Queila e agora Saul e seu exército está vindo atacar a cidade de Queila, e Deus e Davi ele consulta a Deus e diz assim, Deus, Saul vindo atacar a cidade de Queila, o pessoal de Queila vai me entregar a Saul? Aí Deus diz, vai. Veja que não aconteceu ainda. Está justamente dentro desse conhecimento médio de Deus. É uma possibilidade futura. Até isso Deus conhece. É uma possibilidade futura. Deus diz, vai. Ou seja, Deus está vendo que poderia sim acontecer. O que é que Davi faz? Foge de Queila. Acontece? Não. Então não passa a ser uma realidade. Não passa a ser algo verdadeiro. Mas poderia ser. Davi tivesse ficado, aconteceria. Então, tendo que isso também é conhecimento de Deus. Então, isso é interessante porque Deus ele conhece tudo para chegar no mal, né? Então, Deus ele sabe, ele tem ciência da existência do mal, por ele ser onisciente. Inclusive, a gente entra aí num problema histórico que é o problema de Epicuro, né? O problema do mal, ou o paradoxo do mal, que está relacionado justamente com 3 atributos divinos, dos quais um é justamente a onisciência, né? Seja por conhecimento natural, seja por conhecimento livre, seja por conhecimento médio, Deus ele tem ciência da existência do mal. Deus ele conhece o mal. Ora, se ele tem ciência da existência do mal, se ele conhece, se ele sabe que existe o mal, e ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, inclusive acabar com o mal, e ele sabe que o mal existe, por que ele não faz? Não é? Se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe da existência do mal, e ele é onibenevolente, é uma palavra está relacionado com bondade, né? Com Deus ele é todo bondoso, é um atributo de Deus também. Se ele é todo bondoso, ele deseja, ele quer, é da sua vontade acabar com o mal, que o mal deixe de existir. Mas ora, se ele sabe de todas as coisas, sabe da existência do mal, e como onibenevolente ele deseja acabar com a existência do mal, por que não faz? E aí você entra nesse problema de Epicuro, em que o Deus da Bíblia, que se mostra onibenevolente, onisciente e onipotente, e que ainda continua sabendo da existência do mal, que pode acabar com o mal, e que deseja acabar com o mal, e não o faz, e o mal continua existindo, então há um problema esse é o paradoxo de Epicuro, né? Então, não é compatível a existência do mal com a existência desse Deus da Bíblia. Esse é o problema de Epicuro. E aí, para responder sua pergunta, eu disse que ia ser... Pois é, eu disse que né? Eu disse que deveria ser objetivo, né? Mas o problema em si, Lucas, é o que é o mal. Como? Filosofia clássica. Pois é. Não é Epicuro, né? Na verdade, o problema atribui-se a ele, mas os seus seguidores, né, que deram continuidade até chegar, na verdade, a Agostinho, né? Agostinho que propõe aí uma possível solução para esse problema do mal, né? E aí justamente começa com a definição do mal. Essa é a questão. E aí já antecipando, não é incompatível a existência de Deus com a existência do mal. Né? Inclusive isso é um argumento que ateus usam, né? Enfim. Mas a questão é o que é o mal.
antes da gente entender, né, como associar a vontade divina com o mal, a existência do mal, é, é definir o que é mal. Eu prezo muito pela definição das coisas, né? A gente entender as coisas, a gente tem que defini-las bem. A questão é o que é o mal. Mal, ele não é, entenda, mal ele não é um ente, não existe em si. Você não vê o mal andando por aí, entendeu? O mal não é um ente, uma entidade, um ser. Inclusive até uma história, não é? Que atribui-se a Einstein, mas não tem nada a ver, né, com Einstein, né? Einstein ficou famoso na física e não tem nada a ver com ele, mas a história é bem... Se alguém contou dessa forma, a gente não sabe se é verídica, mas a história é real, no sentido de que ela é realidade do conceito, o conteúdo da história. Por exemplo, conta-se, né, que esse aluno, que dizem que era Einstein, estava na sala de aula, e aí o professor dizendo, olha, Deus não existe, viu? Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E aí Deus não existe por quê? Porque o mal existe. E aí o aluno perguntou, ô professor, me permita, o frio existe? Aí o professor, existe. Aí o aluno, não, o que existe é a ausência de calor. O frio, na verdade, é a ausência de calor. O frio em si não existe. Professor, me permita mais uma pergunta. A escuridão existe? Aí o professor, existe. Não, professor. O que existe é a ausência de escuridão. A ausência de luz. Na ausência de luz, muito bem. Na ausência de luz, a escuridão se manifesta. Então veja que, da mesma forma o mal, né? Ele conclui, da mesma forma o mal, professor. O mal não é um ente em si, um ser, ele existe na ausência do bem. E aí, a questão é, o que seria então o bem? Porque, veja, você pode ter um padrão de bem, eu posso ter um padrão de bem. E é em cima desse padrão de bem, a gente, para nós, dizer o que é mal ou não. Por exemplo, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que matar é mal, matar é errado, é um mal. Mas se você for numa cultura canibalista, me permita, para um canibal matar não é errado, inclusive o matar ou morrer, né? Porque vai se alimentar, entende? Então veja que porque lá matar não é errado, porque lá não é um mal, porque a definição de bem dele é distinta da nossa. Então, se você não tiver um padrão absoluto para reger o que é o bem, você então não vai saber o que é o mal. E o único padrão absoluto, o único modelo o modelo supremo que a gente tem para dizer o que é o bom, o que é o bem, para poder então dizer o que é o mal, como contrário a ele, é o próprio Deus. Deus, ele é o bem em pessoa. Deus, ele é a bondade absoluta. Deus, ele é o padrão referencial de tudo que é bom, do bem. Então, se a gente tem esse padrão bem definido, é tudo que é contrário a Deus. Entendeu? Tudo que é contrário a Deus. Então, veja, a existência do mal, Lucas, não contraria a existência de Deus. Pelo contrário, o fato de existir mal no mundo atesta, comprova a existência de Deus. Glória a Deus. Não é? Amém. E aí, para fechar, viu, a grande questão é como isso está relacionado com a vontade divina, né? Inclusive, Lucas, você falou do abacaxi, foi? Deixa eu colocar um outro abacaxi, né? Porque a própria Bíblia vai dizer assim, né? Tá certo, já. Então, o mal é tudo contrário ao próprio Deus, né? Mas veja, você tem um texto na Bíblia que fala explicitamente que Deus, ele cria o mal. Não é? É interessante esse texto. Se você ainda tiver com seu exemplar, aqueles que estiverem nos escutando aí, Isaías, Lucas, veja meu tempo aí, viu? Lucas, Isaías, 45:7, onde vai dizer explicitamente, né, que Deus, ele cria o mal, né? Não vou ler o texto, mas aí tá a referência. Essa palavra, dependendo da versão que você estiver usando, pode ser maldição, calamidade, desgraça, conflito,
enfim. Mas está claro aí o profeta dizendo que vem de Deus isso. Ou seja, Deus ele determina, ou seja, está relacionado com a sua vontade. 45:7 de Isaías. Põe 45. aí, por favor. Então veja que está relacionado direto com a vontade divina, não é esse texto? Inclusive é um texto que é usado como argumento contra aqueles que não creem na Bíblia, né? Para mostrar, olha, tá vendo? A própria Bíblia está dizendo que Deus é que cria o mal, ou seja, Deus ele quer o mal, ele determina o mal, está relacionado com a sua vontade. O problema, Lucas, é não compreender que esse mal aí não é mal moral, tá? O mal moral é aquele mal associado ao pecado. Esse mal aí, ele é o mal físico, tá? Você tem o mal moral, você tem o mal físico, tem até um mal metafísico, que todo aquele mal que não é o físico e também não é o mal moral. Esse mal físico, o profeta está deixando claro que Deus ele até determina, e entenda, viu? Está relacionado com a vontade absoluta, sim, de Deus. Deus dizer que cria aqui não é vontade permissiva, é vontade absoluta. Porém, esse mal aqui não é o mal moral, o mal relacionado a pecado, entende? Esse mal moral não está relacionado com a vontade absoluta de Deus. O mal moral está relacionado com a vontade permissiva. Deus ele permite o mal moral. Lembra que a gente começou falando isso, né? A vontade permissiva de Deus é aquela pela qual ele permite a ação livre das suas criaturas, mas as criaturas é que são responsabilizadas por as suas ações. Ou seja, o mal moral não é determinado por Deus. Sim. E sim é permitido e pela criatura, e Deus ele cobra a responsabilidade da criatura. Esse mal aqui é o mal físico, aí você poder perguntar para fechar. O que é esse mal físico? Catástrofes, talvez até enfermidades, entende? Esse mal, ele pode também ser permitido por Deus, mas o que o profeta está dizendo aqui é que ele também pode até ser por algum propósito específico, a gente entraria em outro assunto, estaria relacionado com a sua vontade absoluta, ou seja, determinado por Deus. É interessante que a linguagem do profeta, assim, o profeta ele tem muita intimidade com Deus, né? Ele recebe os oráculos do próprio Senhor. E você vê que o profeta ele sempre vai atribuir tudo a Deus, né? Sim. Então, ele tem esse entendimento que tudo tem a ver com a vontade de Deus. E você explicou aqui que o mal físico tem a ver com a vontade absoluta, mas o mal moral com a vontade permissiva de Deus, né? Isso. Não é isso? Então, é interessante, né? A gente tem até textos, né? Principalmente no livro de Samuel, que a gente fica meio assim, Deus ele mandou e depois voltou atrás, que o profeta ele sempre vai atribuir tudo a Deus, né? Pois é. E principalmente antes da Babilônia, eles não tinham conhecimento Isso, Satanás justamente. E o mal nesse sentido. Perfeito. Então eles sempre vão atribuir tudo a Deus. Perfeito. Isso ajuda muito na interpretação dos textos proféticos. Exatamente. A gente tem mais ou menos uns 20, 15 minutos, acho que 15 minutos. Eita, vai dar tempo. A gente tem mais 2 perguntinhas para poder concluir. Munidos desse conhecimento maravilhoso, até que ponto... Olha o teu abacaxi. Até que tem mais, ponto... Jesus! Mas tem mais outro. Até que ponto meu livre-arbítrio vai diante da vontade de Deus? Eita, outra coisa aqui. Pois é, livre-arbítrio está relacionado também com escolha, né? Com a capacidade de escolher. Porém, pense numa expressão que é muito mal compreendida, viu? Por muitos. Livre-arbítrio, primeiro que a própria expressão não é bíblica, né? Embora o conceito esteja lá, tá? Mais, embora alguns chamem de livre agência, tá? É um equívoco. Pois é, então o que eles entendem por livre agência? Que não tem, na verdade, não há a liberdade em si, não há o livre-arbítrio em si. O que eles entendem de livre agência é que a pessoa é livre para agir e não escolher, entende? A escolha já é determinada por Deus. No pensamento reformado, né? Não há essa vontade permissiva, né? Tudo determinado por Deus. Então, o sujeito não tem liberdade, não é livre para escolher. Ele, então,
só age, né? Ele tem uma liberdade de agir mediante a decisão já foi pré-determinado por Deus. Mas, voltando especificamente para a questão do livre-arbítrio, é também chamado, e aí corretamente, tá, por liberdade libertária. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O Siler Daniel, ele apresenta esse não só a definição, mas como conceito. E aí, eu acho que o tempo não vai me deixar falar. Eu trouxe um trecho aqui, agora gigante, tá? Para falar, para ler. Mas aí, só para deixar claro. Então, tem esse termo de liberdade libertária. Se vocês, mas depois procurem. Siler Daniel, Mecânica da Salvação. Ele apresenta esses conceitos lá, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, o que é que acontece? Essa liberdade libertária, ela é necessária, tá? Ou seja, se faz necessário que os seres humanos, eles tenham essa liberdade, que o livre-arbítrio seja, de fato, real, né? Não seja só um conceito teológico, seja real. E é necessário por quê? Porque, veja, a própria Bíblia, ela mostra pra gente Deus louvando ou culpando as criaturas racionais, ou seja, responsabilizando-as pelos seus atos. Isso não seria lógico, não faria sentido se a criatura não tivesse essa liberdade, esse livre-arbítrio, entendeu? Para quando fazer algo bom, né, seja louvado, e quando fazer algo que não seja bom, algo ruim, sim, seja culpado por isso e se cobra juízo disso, entende? Então, veja, não faz sentido essas referências bíblicas se não existe livre-arbítrio, entende? Bom, então, ela é necessária, né? E olha, e por quê? Além disso, porque ela é mais necessária, eu diria talvez até antes disso, acima disso, porque o próprio Deus, veja, Deus ele é o ser mais livre do universo. Deus ele é a própria liberdade, né? Então, veja, por que ele não comulgaria com suas criaturas também uma liberdade? Entende? Claro que na criatura essa liberdade libertária, embora necessária, ela é limitada. Nós somos limitados em tempo e espaço, né? Uhum. Pronto, temos essas limitações. Então, a nossa liberdade ela é conforme a limitação que nós temos. Mas veja que ela é necessária. Eu não sei nem se eu deveria, né? Mas até daria para falar dessa mesma liberdade, dessa limitação da liberdade em Deus, tá? A coisa que Deus, pelo menos duas coisas que Deus ele não pode, misericórdia, né? Ainda bem que você confirmou, né? Porque talvez alguém escute isso aí e diga, como assim, né? Abre um olhão assim. Mas entenda que a liberdade ela é necessária, mas ela é limitada. A liberdade ela é limitada pela natureza do ser. A natureza de Deus, entendam, pelo amor de Deus, né? Que a gente está falando aqui, o limita de pecar e de mentir. E isso é bíblico, tá? Textualmente bíblico. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir. Tá? Aí estão, então, limitações da liberdade de Deus. Pelo amor de Deus, né? Espero que esteja entendido. Então, sim, mas para fechar, né? Que eu acho que o tempo foi embora. O que é livre-arbítrio? Tá? E como relacionar livre-arbítrio com a vontade divina. Que isso fique bem claro. O livre-arbítrio, de fato, veja que ele é uma liberdade libertária, né? É quando você tem a capacidade de escolher sem influência, sem inclinação, né? Alguém disse que está voltando a respirar aí, né? Meu Deus. Sem influência, sem inclinação nenhuma para qualquer coisa que não seja uma decisão, como eu posso dizer assim, isenta, imparcial, entende? Isso só acontece, Lucas, única e exclusivamente no momento da conversão. Por isso que eu disse, livre-arbítrio ele é muito mal compreendido. As pessoas acham que livre-arbítrio está relacionado com a cor do lenço que eu vou escolher para a live de hoje, entendeu? Eu tenho livre-arbítrio de escolher uma cor. Não é isso, entendeu? A cor da camisa, com que carro eu vou levar, que casa eu vou comprar, que sapato eu vou usar. Não, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio ele está única e exclusivamente relacionado com a conversão. Quando é que nós somos livres de fato para fazer uma escolha?
inclusive a escolha decisiva, né, da nossa vida, no momento da conversão, no momento em que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai lá no coração, no arbítrio do ser humano, e libera esse arbítrio. E aí esse ser humano que outrora, era escravo do pecado, ou seja, não tinha como tomar nenhuma decisão livre, antes, porque era escravo, agora ele tem, ele é livre, ele é liberto, ele tem a liberdade libertária para decidir. Decidir o quê? Ou aceitar a graça, receber a graça. A palavra aceitar nem é biblicamente correta, tá? Receber a graça, e aí, convertido, ser regenerado, né, salvo, ou negligenciar a graça, rejeitar a graça, e aí continuar sendo escravo do pecado. Se ele escolhe, nesse momento da conversão, com seu livre-arbítrio, com sua liberdade, que ele agora tem, né, pela ação do Espírito Santo, e aí vejam que a ação ela é primeiro divina, tá? Nós somos arminianos, mas ainda somos, como não nos julgam por aí, né? Não somos nem pelagianos, nem semi-pelagianos, tá? Deus, ele inicia, de fato, a ação da salvação é de Deus. Começa em Deus, óbvio. Isso aí ninguém tem dúvida, tá? É bíblico. E cremos assim. Quando Deus, por meio do Espírito Santo, libera esse arbítrio e o ser humano, ele decide aceitar, receber essa graça, ele agora passa a ser escravo de Cristo. Ou melhor, servo. Prisioneiro do Senhor. Essa expressão é melhor. De forma que agora ele não tem vontade. Ele não pode escolher mais livremente, né? Porque a vontade dele é a vontade do Senhor. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Entende? Então veja, nem antes da conversão ele tem liberdade nenhuma, porque ele é escravo do pecado. Nem depois da conversão, porque ele é agora servo do Senhor. Então só no momento da conversão que está esse livre-arbítrio, justamente relacionado com a vontade divina. Por quê? É vontade de Deus salvar todos. Amém? Amém. E é interessante que nós, quando eu falo nós, eu falo a humanidade como um todo, ela não é salva ou não é condenada pelo pecado que fez, porque todo mundo pecou, todos nós somos pecadores. Perfeito. Mas pela graça rejeitada, porque Cristo morreu para todos, né? Então, tem até um exemplo de um juiz, né? E um condenado. O condenado, ele estava condenado. E o juiz chegou para ele, tu quer ser livre? Ele não acreditou e disse, não quero. Aí ele foi condenado e o juiz chegou para ele e disse, rapaz, você é tonto, você é burro. Eu tô aqui com tua carta de euforia e você rejeitou, né? Aí ele disse, eu tenho direito, pelo menos, de falar uma coisa para os jovens. Pode falar. Aí ele disse que estava sendo condenado não pelo pecado que ele tinha cometido, pelo erro que ele tinha feito, mas pela graça que ele rejeitou. Então, que nós apliquemos a nossa vida. E para a gente encerrar, como eu posso conhecer ou entender a vontade de Deus para a minha vida? A receita é simples, dupla. Oração, leitura da palavra. Com a oração, a comunicação direta com Deus, você consegue conhecer a vontade. Veja, você tem o privilégio de ter esse Deus que conhece tudo, todo esse conhecimento que a gente apresentou aqui. Né, das possibilidades. Veja como Davi aproveitou disso, não foi? Veja o exemplo que citamos. Ele foi direto a quem sabia. Senhor, se eu continuar aqui, o que é que vai acontecer? Vão fazer? Ele orou, ele perguntou a Deus. A Deus? Isso. Nosso problema muitas vezes, Lucas, é não perguntar a quem sabe, né? Então, oração. Como saber a vontade de Deus para minha vida? Orando. Perguntando a ele, ao Pai. Ele sabe. Perguntar a ele. Orar a ele. O problema é que muitas vezes a gente quer uma resposta, né? Ele dá a resposta que a gente precisa e a gente quer a resposta que é outra, que é a que a gente quer. Esse é o problema, né? E aí acha que Deus não está falando, né? Na verdade, a gente que não está ouvindo. Mas a oração, sem dúvida, eu não vou dizer primeira e segunda, tá? Porque, na verdade, as duas são... Não tem como dizer assim, a primeira e segunda, como se uma fosse mais importante que a outra. Não existe isso. E a leitura da palavra. A leitura, a meditação, o estudo da palavra do Senhor, né? Porque a vontade de Deus está revelada, toda a vontade divina, né? Está revelada na sua palavra. Então, quer conhecer também a vontade divina?
lendo a palavra. Deus também está falando conosco através da sua palavra. Então, sem dúvida. E eu poderia contribuir também com essa pergunta dizendo que Deus ele é bom o tempo todo. E ele jamais iria desejar ou querer algo ruim para os seus filhos, né? Então Deus ele jamais vai querer algo ruim. Mas ele tem seus propósitos. Às vezes os propósitos de Deus são difíceis de serem compreendidos, né? Às vezes é necessário passar por determinadas situações que doem, que machucam, mas que há um objetivo maior, final, que vai ser a glória do nome do Senhor e com certeza Sim, estar inserido em todo esse projeto, propósito é uma bênção, né? Porque alguém nasce com câncer, por exemplo, ou com alguma doença, e a gente vai dizer, Deus ele é maligno por isso. Não, há um propósito. Mesmo que passemos por intempéries e situações difíceis aqui na Terra, o maior objetivo que nós temos, revelado na vontade de Deus, é que, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu, reconhecendo esse sacrifício, aceitando ele como o único e suficiente Salvador, estaremos eternamente com ele. E isso daí é o que conforta todos nós, né? Então, perfeito. acho que foi boa a live, né? Espero que Amém. vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez a Jean. Vamos aguardar a próxima série. Tem coisa boa vindo por aí, né? Tem 2 projetos aí engatinhando, né? E com certeza vai ter mais temas, né? Importantes como esse daqui. E a gente foi pego, só para conversar aqui rapidinho, a gente foi pego por uma atualização do Instagram. Se vocês perceberem, a gente conseguia postar vídeos de 2 minutos e meio. Só que o Instagram agora está limitando para 90 segundos. Ei, Ou seja, 1 minuto e meio. Então, a gente precisa ser rápido, né? Para poder estar trabalhando, né? As séries. E aqui, de forma mais teológica, está trabalhando os assuntos. Então, fica com a gente, né? Não deixa de compartilhar as reflexões que a gente coloca, as curiosidades. Vai compartilhando, porque eu sei que está alcançando muita gente, que a gente está recebendo feedback, né? E essa semana a gente recebeu uma gravação que ficamos muito felizes de alguém que ia tomar uma decisão que com certeza seria nocivo, mas viu o vídeo, Deus falou com ela e ela parou e ouviu a voz do Senhor. Então, amém. glória a Deus por isso, né? Fica com a Amém. gente, vai ser uma bênção. Amém. Eu também só agradeço, viu, amigo? Já salva a live. Amém. Amém. Amém.